Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal de entrevista e podcast. E nós estamos numa maratona de entrevistar os candidatos a vereadores da Grande Vitória. E hoje nós vamos entrevistar a candidata a vereadora e também presidente do partido PL, PL Mulher, né? Elisângela Teles. E aqui a gente vai direto ao ponto, sem enrolação. Eu já vou logo perguntando, quem é Elisângela Teles? Bom, eu sou uma mulher casada, tenho 4 filhos, sou mãe, né? Já tenho 2 filhos já homens, já criado, e tenho 2 meninas que ainda estão em fase de crescimento, né? Dizendo assim. Sou uma empreendedora, né? Eu sempre fui empreendedora. A minha família, eu vejo uma família humilde, uma família simples. Minha família é evangélica, com princípios tradicionais. Né? É isso. Nasceu em Cariacica? Não, eu nasci em Vila Velha, e vim morar em Cariacica tem 20 anos. Então, Cariacica assim, é um município onde eu me adequei, onde um município me recebeu, onde eu casei, criei meus filhos. Isso. Me sinto bem aqui, o pessoal me acolheu. E o que te levou, Elisângela, a partir por esse caminho da política? O que aconteceu? Quais foram as necessidades que você viu que te levou para esse caminho da política? Então, eu venho da minha família política, né? Meu pai era líder comunitário, né? Jorge Barroso. E tenho algumas pessoas da minha família que é política, mas eu sempre gostei de ver política, desde pequena. Eu sempre me incomodei com as coisas que acontecem na comunidade, sempre me incomodei, sempre falei, só que às vezes você não entende que isso é uma política. Quando você se incomoda com lixo jogado, isso é você fazer uma política. As pessoas acham que política é só você ir lá e se candidatar, mas não é. Quando você questiona a unidade de saúde, você questiona o que acontece ao seu redor, você está sendo uma pessoa que faz política. Então sempre foi assim. E hoje, vendo a necessidade de pessoas mais comprometidas com a comunidade e com o que está acontecendo no nosso país, falando quando entra em pautas que realmente interferem na nossa família, então mexe com a gente. Aí a gente se incomoda. Naquele movimento, né, dos quartéis, vocês ficaram ali acampados, né? Sim. Ali já tinha ali esse sentimento, já estava pensando na política, ou aquilo era simplesmente um sentimento de cidadão, vou ali porque eu não estou concordando com o que está acontecendo no país? E o que era? Já era estratégico ou não? Não. Quando a gente foi para o 38º, né? Nós ficamos 64 dias acampados. Então nós fomos porque ficamos indignados com o resultado, mas em que sentido? Que não fazia lógica, não fazia sentido nenhum, porque nós acompanhamos todo o processo eleitoral. Certo. Sabendo que tinha injustiças acontecendo, nós sabíamos que houve várias interferências. Então a gente sempre denunciou, sempre falou e nunca foi ouvido. Então, como a direita, ela sempre defendeu e sempre acreditou, desde muitos anos atrás, de que as Forças Armadas seria a solução, seria o último patamar da direita, né? Que seria o que daria a resposta para o povo, que todo o poder emana do povo, e eles seriam a resposta, daria a resposta e iriam interferir não no sentido de ditadura, como dizem, mas no sentido de responder por nós, de falar, né? Olha, isso aconteceu. Então, assim, nós fomos falar, pedir para que eles nos dessem a resposta. Então, nós não, em nenhum momento com o intuito de política, de vir a candidato, nada disso, mas isso aí eu vi que acabou do jeito que acabou, mas depois, quando eu fui convidada a ser candidata pelo PL, eu vi que meu sonho não acabou ali na frente do quartel, porque até então tinha acabado, né? A gente tinha pensado assim, pronto, agora não tem jeito mais. Tem mais jeito, né? Mas quando me surgiu a oportunidade de vir candidata, eu vi a oportunidade de dar continuidade ao nosso sonho. É uma missão, eu sempre digo que é uma missão. Recentemente você ficou muito conhecida em Cariacica, porque parece que você
tinha uma barraca de churrasco, né? Isso. E aí entrou numa polêmica com o prefeito. Foi. O prefeito mandou confiscar sua barraca. Isso. E o que aconteceu ali? Então, eu trabalhava aqui na minha pracinha aqui, próximo da minha casa, Hein? em Tabajara. A pracinha de Tabajara aqui perto da minha casa, eu trabalhava ali. Eu tenho outras profissões, assim como meu marido também tem outras profissões, mas nós escolhemos trabalhar aqui porque seria perto da minha casa, próximo dos meus filhos, enfim, e algum problema de saúde que meu marido teria, então eu peguei e optei por estar ali. Mas, devido aos meus posicionamentos, eu fui impedida. Por quê? Elisângela, você afirma isso? Eu afirmo isso porque coisas aconteceram nesse processo que me fizeram acreditar nisso. Até então, eu estava trabalhando há 8 anos, cerca de 8 anos, e nunca fui impedida. A partir do momento que eu me posicionei, aí eu comecei a sofrer umas retaliações. Recebi visita de pessoas me dando umas mensagens subliminares, umas mensagens que a gente Umas sabe, indiretas. umas indiretas, entendeu? Então a gente não é bobo, né? A gente sabe o que é. E aí foi isso. E a partir daí eu comecei a observar, né? Porque eu fui a única que fui retirada. E o motivo é um motivo bobo. Porque se a liderança atual tivesse interesse de ajudar o empreendedor, isso aí é uma bobagem. Ele poderia ter me remanejado para um outro lugar, teria entrado em contato comigo para poder me ajudar, né? Mas não, o intuito era realmente Te calar, alguma coisa dessa Isso, natureza. Você se sente perseguida, está sendo perseguida pelos seus Sim. posicionamentos? Sou. Não só eu, tá? Não só eu, como pessoas da minha base, os meus apoiadores que se declaram. Eu tenho informação de que eles recebem pessoas, né, que, enfim, que buscam ali um meio de calar ou de fazer com que essas pessoas mudem de posicionamento. Então, apoiadores, pessoas que pensam diferente, eles vão nas minhas bases, né? As pessoas que trabalham comigo, eles vão atrás das pessoas que trabalham comigo para comprar elas, oferece dinheiro, oferece todas as formas, tenta intimidar para que elas possam desistir, para que elas não fiquem comigo. Mas graças a Deus eu tenho uma equipe fiel, comprometida. Então eu estou muito feliz por isso. Caso você seja eleita, quais são as suas prioridades para a cidade? Qual a coisa que mais vai te desafiar e que você vai lutar, que é a sua pauta de luta na nossa Câmara de Vereadores? Sim, uma das nossas pautas, que é da direita, que a gente, isso daí é uma coisa assim, está no nosso sangue, é defender nossas crianças. Isso daí é uma coisa que todos nós da direita, todos os 22, sabem disso. Nós sabemos que o centro e a esquerda defendem o contrário. Eles defendem erotização infantil, defendem ideologia de gêneros, defendem o banheiro unissex, essas coisas todas. Então, defendem essas pautas e isso aí é certo que a gente é contra, entendeu? É a favor de liberação de drogas e outras, podendo até chegar a drogas mais pesadas, enfim. Uma coisa que eu vou brigar muito é a questão da atenção à mulher, que a mulher precisa... Nós temos muitas mulheres que são independentes, né, que cuidam da família, e elas dependem de uma creche, dependem de uma escola boa para deixar seu filho, para que ela possa trabalhar. Nós temos muitas mulheres que querem trabalhar, querem estudar, querem fazer uma faculdade, mas são mães. E elas aqui em Garecica nós não temos essa estabilidade, essa facilidade. Nós não temos. Se você procurar, a mulher não tem esse amparo, né? Então, às vezes procura família, às vezes procura vizinhos ou pessoas que... Eu falo de mim porque muitas vezes você pensa o quê? Eu vou deixar meu filho com uma pessoa que pode abusar da minha criança, que pode fazer um mal ao meu filho. Você não sabe. Então, assim, nós não temos essa segurança. Então, precisamos de creche, de escola de tempo integral, que a mãe, ou até mesmo o pai. Hoje temos pais também que... Nós temos pai que cuida dos filhos, das crianças,
E eles não têm onde deixar os filhos. O próprio pai, nós temos pai. Pais de filhos especiais. Então, a escola está preparada para receber a criança especial? Essas famílias que querem crescer e não querem sair de Cariacica. Eles querem ficar em Cariacica, mas o município não ampara. Então, uma das coisas que eu questiono é isso daí. E outro questionamento é a questão do jovem. Eu tenho filho de 25 anos e outros de 23. Eu tive muita dificuldade na questão de manter meus filhos trabalhando aqui. Os meus filhos começaram a trabalhar um pouco tarde porque eu não conseguia aqui não tem, é pouco. A demanda de jovens, você vê muitos jovens perdidos aí, jovens procurando emprego e não conseguem em Cariacica. Porque aqui muitas empresas aqui saíram daqui, que poderiam dar oportunidade, não pode, porque não tem no respaldo. Então eles vão para outros lugares. E os nossos jovens saem daqui e vão para outros municípios, até mesmo para fora do Brasil, porque não encontram. Então, assim, um município grande que tem tantas possibilidades, né? Possibilidades de fazer isso, e por que não faz? Ok. Qual é a sua visão dentro de Cariacica sobre o meio ambiente? Então, como eu sempre falo, que Cariacica é um município onde a população ela convive muito bem com a parte urbana e a rural. Ela sabe conviver. Eu falo porque eu vou muito nesses lugares. Quem anda em Cariacica sabe disso. A própria comunidade não gosta de ver água contaminada, córregos contaminados. A comunidade não gosta de ver lixo jogado. Então a gente trabalha com o quê? Cuidar do meio ambiente já começa com coleta de lixo, separar os materiais. Já começa cuidando dos meios onde você vive. Então, assim, essa necessidade já começa aí. E é uma coisa que não acontece. Eles falam de meio ambiente, mas na prática eles não cuidam. Hoje, além de candidata a vereadora de Cariacica, você também é do PL Mulher. Você é o que do PL Mulher? Presidente. Presidente PL Mulher. E sendo presidente do PL Mulher, qual é a mensagem que você deixa para as mulheres de Cariacica? Então, como presidente do PL Mulher de Cariacica e não como candidata, né, eu digo que as mulheres têm que liderar. As mulheres estão com medo, né? A gente percebe as mulheres tímidas. Então, eu sei que é difícil se posicionar, porque às vezes também não encontra muito apoio do marido. Acontece muito isso, às vezes, até da própria família. Mas as mulheres elas têm que se posicionar. Muitas mulheres muito inteligentes, tá? As mulheres muito politizadas, as mulheres que têm conhecimento político, conhecimento vasto de várias áreas. Então é importante que as mulheres se posicionem e elas vão encontrar apoio, né, do PL, que nós apoiamos muito, tá bom? Porque as mulheres elas sabem o que acontece dentro de uma escola, dentro de uma unidade de saúde, enfim, a mulher ela que está muito próxima do filho, ela que está mais próxima dessas situações, né? Então é importante que as mulheres se coloquem, se posicionem aí, mulher. Vambora! Falando de mulher, a gente não pode deixar de tocar no assunto sobre a violência contra a mulher. Exatamente. Né? Qual é a sua visão para isso? O que você tem para oferecer às mulheres de Cariacica? Eu entendo que a violência contra a mulher aqui no Espírito Santo é bem forte, né? A gente tem um índice bem alto de feminicídio, né? Então, assim, as mulheres vivem muito refém disso. Então, eu sempre falo que toda mulher que ela não vê um segundo plano, plano B, ela fica refém do homem, porque ela não encontra o que? Ela precisa de trabalhar e ela depende do homem, muitas vezes. Então, o que acontece? Ela fica ali sofrendo aquela situação. Sim. Então, por isso que eu falo de oportunidade. Quando a mulher tem a oportunidade ela tem um plano B, ela sabe onde é seu filho, onde ela pode, ela tem amparo para que ela possa produzir e ela não depende, então ela se livra desses relacionamentos tóxicos, né? E quanto à segurança, eu acho que temos que oferecer mais segurança e além de proteger a mulher em termos de segurança, temos que dar essas oportunidades para ela conseguir sair disso, porque senão ela acaba voltando. A oportunidade que você fala é o quê? Emprego? A oportunidade que eu falo é capacitação, porque quando você fala de oportunidades para a mulher, para a mulher e para a família, o que acontece? Você acaba abrangindo vários pontos. Isso, ele eleva vários pontos.
entendeu? Tanto a independência. A independência, quando eu falo, não é só independência financeira, não, é independência psicológica, é independência de todos os sentidos. Em Cariacica, você acha que em Cariacica tem pouco esses apoios para mulheres? Pouco, tem. E o seu projeto na Câmara é trabalhar? É trabalhar em cima disso, de oportunidade, principalmente para a mulher. Porque, como eu disse, quando a mulher ela sabe que ela está num relacionamento complicado e ela vai lá e sabe que tem uma escola que ela pode deixar o filho dela. E ela fala, eu vou trabalhar, eu vou me capacitar e eu vou me livrar disso. Então, ela sabe que ela sabe onde deixar a criança dela. Então, quando ela vê essa possibilidade, ela se livra. Agora, muitas vezes a mulher, o que ela pensa? Como é que eu vou pagar? Eu vou sair desse relacionamento e como é que eu pago um aluguel? Onde que eu vou deixar minha criança? Eu falo porque eu sou mulher. Às vezes o homem tem um ponto de vista diferente. Mas eu, como mulher, eu digo isso. É isso que acontece. Elisângela Teles, na sua visão, qual é o cenário de Cariacica hoje? Você acha que precisa mudança em Cariacica? Eu estou falando na gestão executiva, né? Ou do jeito que tá bom? Eu vejo muitas pessoas dizerem que está ótimo, que está muito bom. Mas isso está bom para quem não sabe o que é bom. Para quem não sabe o que é excelente, está ótimo. Porque o povo de Cariacica, infelizmente, não entendeu o que é bom, o que é chegar na unidade de saúde e ter médico. Entendeu? Eu sei que eles dizem que em todo o Brasil isso está acontecendo. O verdadeiro gestor é aquele que sabe trabalhar quando não tem dinheiro, quando está ruim. Ele vai mostrar quem ele é. Porque você trabalhar quando tem verba é fácil. Eu quero você trabalhar agora, quando estamos com esses problemas todos, e você saber levantar o município em momentos difíceis. Então, o que acontece? Não está bom porque se você for comparar a outros municípios que também não está tão bom assim, se você for comparar, nós estamos muito atrás. Então, a comunidade de Cariacica tem que abrir os olhos e entender que nós não podemos viver de um pouquinho de uma migalha que o governo dá, que algum líder dá alguma coisinha, faz uma pracinha, faz qualquer coisa e a comunidade fica boa. Então, ela precisa de entender que o bom não é isso. O bom é você ter uma escola boa, os professores bem pagos, os médicos bem pagos, entendeu? Isso é que é bom, isso é excelente. Hoje, nós não éramos para estarmos falando mais de sujeira de rua. Isso é ridículo. E nos tempos que estamos vivendo, era para a gente estar falando de sujeira de rua? Não, a gente era para discutindo outras pautas aqui. A gente era para discutindo pautas extremamente importantes, que não era mais falamos de saneamento básico aqui de Cariacica, esse saneamento aí, que nós sabemos que esse projeto Águas Limpas começou em 2005. E está se arrastando aí eles vêm, fazem um pouquinho e mais um pouquinho e fica enrolando. Aí o povo não tem noção e estão fazendo. Estão fazendo desde quando? Tem quase 20 anos isso. Então são coisas que o povo não sabe e eles se conformam com qualquer coisa que dá. Então a qualquer coisa para eles está bom. Eu sempre falo, chega de ficar comendo migalhas que caem da mesa. O prefeito, eu não sei, ele parece que ele se demonstra ser candidato de direita. O prefeito Euclédio Sampaio é de direita? Não. Ele é de quê? Ele é de centro-esquerda. Por quê? Porque ele pode falar que ele é de direita, mas se comporta como centro-esquerda. O que é isso? A direita, ela primeiro defende pautas da direita e ela não persegue oposição. A direita, ela respeita a sua oposição. Então, o atual gestor, ele ataca a direita conservadora, ele chama de extrema. Então, ele não é de direita. É quando a direita, ela fala a verdade ou ela mostra um fato, o centro-esquerdo ou a esquerda fala que ela está sendo atacada. Essa palavra ataque é uma palavra-chave da esquerda e do centro. A direita não usa essa palavra. A direita, quando ela é chamada a atenção, ela para e presta atenção e ela tenta consertar. Eles não. Eles dizem que estão sendo atacados. Então, quando você se posiciona, eles não gostam. A esquerda não gosta. Ela tenta te calar. Então, esse comportamento de tentar te censurar é um comportamento de centro-esquerda à esquerda. Isso é extremismo. Parece que o nosso país está passando aí
por um processo de censura. Censura até prévia, né? Sim, sim. Você acha que aqui em Cariacica nós temos isso aqui? Infelizmente está acontecendo em todos os estados do Brasil. Isso chegou em todos os lugares. Você só percebe isso quando você se posiciona. Quando qualquer pessoa ela se coloca de um lado, ela percebe que existe a censura. Enquanto você está calado e quieto e você não se posiciona, você não vai perceber. Você só percebe quando você se coloca, se posiciona. Você sente isso nas autoridades constituídas? Sim, e isso acontece vindo de cima para baixo, né? Então isso vem de cima para baixo, contamina a sociedade de uma certa forma. Então eles utilizam o poder público, eles utilizam o sistema, né? Os órgãos públicos para poder te punir. Então eles procuram meios para investigar a sua vida, para poder usar aquilo contra você. E as alianças que você queria falar? Então, hoje nós temos aí, que vai vir aí, né, para majoritária, vem aí para disputar aí a prefeitura, o executivo, o Ivan Bastos, né, que é o nosso candidato pelo PL 22, Ivan Bastos. Ele foi indicado por Bolsonaro há bastante tempo, bem antes de iniciar, o Bolsonaro já tinha falado sobre isso. E hoje nós temos o centro, né, como eu disse, que é o atual gestor, e o comportamento dele é esse. E temos o 13 aí, que é a Célia Tavares, né, que é do PT. Então nós temos aí três situações, né, três quadros. Então a sociedade vai ter que escolher, né? Se eles querem uma gestão de direita, nós já conhecemos a gestão de direita no governo do Bolsonaro. Numa pandemia o país cresceu, é quando eu falo que o bom gestor ele faz um país ou um município crescer, mesmo em tempos difíceis. Então, o país cresceu em tempos de pandemia, nos piores momentos. E então eu acredito que o Ivan Bastos fará um excelente trabalho nos tempos que Cariacica vive. Elisângela, uma pergunta de um dos nossos ouvintes. O que faz um vereador na Câmara Municipal? O vereador, ele é o poder legislativo, né? Ele faz leis e também vota a favor ou contra leis, né? Que vem aí, que às vezes não vai beneficiar em nada a comunidade, né? Nem o povo. E também ele é fiscalizador, ele fiscaliza o executivo. Ele está ali para fiscalizar o executivo. Então, assim, o que a gente vê hoje infelizmente, que a comunidade tem que ver, esses vereadores que não estão fazendo isso. Quando o vereador está muito alinhado com o executivo, quando ele está puxando sardinha demais para o executivo, está blindando demais o executivo, isso é sinal que ele não vai fiscalizar, ele não vai cobrar. Hoje nós vemos a comunidade reclamando muito assim, falando assim, cadê os vereadores? Hoje a gente vê muito o povo perguntando, sabe onde estão os vereadores? Comendo no mesmo prato. Então ele nunca vai cobrar uma unidade de saúde melhorias, ele nunca vai cobrar um PA que não tem uma dipirona para o povo, não tem uma seringa para aplicar uma medicação. Eu ouvi uma pessoa dizendo bem assim que o atual gestor não tem oposição. E você vai ser oposição. Eu serei oposição, sim. Porque tem que existir oposição. Porque a oposição é a que cobra. É o equilíbrio. Porque se todo mundo está junto, se um governo não tem oposição, é ditadura. Eu acho que a gente não tem que ficar brigando. Eu acho que você tem que conversar, entendeu? Você não tem que criar conflito nem briga. Quando você não se opõe, significa que você vai concordar com tudo que acontece. Então, assim, se eu tenho um governo que ele vai me ouvir, vai atender a minha demanda, eu não tenho por que brigar com ele, porque ele vai atender a demanda da minha comunidade. Eu quero um governo que atenda a demanda daquilo que o povo quer. Então, a partir do momento que ele faz uma coisa errada e todo mundo fica caladinho, então a comunidade vai sofrer as consequências disso aí. Tem muitos eleitores que ele acha que ele deve favor ao candidato porque ele recebeu ali uma ajuda, um saco de cimento. Qual é o recado que você tem para esse eleitor que acha que deve favor por receber uma coisa que é direito dele? Eu falo que, primeiramente, você não deve vender seu voto por nada.
Porque a partir do momento que você vendeu, você não tem o direito de cobrar nada. E às vezes o seu voto vai te custar muito caro. Porque você, se um dia que você reclamar de um problema na comunidade, você vai falar o quê? Se seu preço já foi pago. Então eu sempre falo que voto não tem preço, tem que ter valor. Qual o valor? Você tem que ver qual o valor que está tendo o seu voto. Então essas pessoas que já estão comprometidas, elas têm que entender que elas precisam de se livrar disso. Elas precisam de se livrar disso e entender que o vereador ou o político, ele é um funcionário público, ele tem a obrigação de te atender. Ele tem a obrigação, ele está ali para atender a comunidade. Ele não é dono daquele cargo, ele é um funcionário público como qualquer outro. O que você gostaria de deixar para esse eleitor e por que ele tem que confiar em votar em você? Bom, a mensagem que eu quero deixar é a seguinte: observe as propostas e observe, porque o legislativo é uma casa extremamente importante. É para lá que vai as questões de leis e fiscalização. Então, é como a gente falou aqui, se o vereador ele está muito alinhado com a base do prefeito ou do executivo, né, melhor falando, ele não irá cobrar e nem irá fiscalizar. Então, é importante que a pessoa pense nisso. Eu conto como candidata a vereadora aí pelo PL, eu peço o seu voto. Eu acredito que precisa de pessoas mais sérias e comprometidas dentro da Câmara Municipal de Cariacica e que fiscaliza de fato, porque hoje não é isso que acontece. Então, eu eleita poderei cobrar e terei autoridade e autonomia para isso. Eleita, poderei ir mais além, poderei buscar mais recurso, apoio para a comunidade. E nós, como pessoas comuns, muitas vezes não conseguimos. Muitas vezes a comunidade pede algo que a gente não pode corresponder e não pode fazer. Mas eu eleita, eu teria autoridade para cobrar e fiscalizar isso. Sim, meu nome é Elisângela Teles, sou candidata a vereadora pelo PL de Cariacica, com o número 22555. Pois é, meus amigos, nós estivemos aqui com a candidata a vereadora Elisângela Teles. Nós estamos numa maratona de entrevista com os candidatos da Grande Vitória. Tem pessoas de Vila Velha, de Cariacica, até mesmo de Linhares. Tem candidatos da Serra. E eu peço a você que deixe o seu comentário, deixe o seu like e acompanhe as próximas entrevistas. Nós vamos estar trazendo aqui vários candidatos e propostas para melhorar a nossa Grande Vitória. Fica com Deus e até a próxima.